O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bora lá. Então, eu escolhi esse tema, foi muito engraçado que acabei de achar uma colega que trabalhou com algo que eu faço também, que se chama Access Consciousness, que tem um livro que chama Sendo Você Mudando o Mundo. Alguém já viu? Além de mim? Tá. E quando eu pensei, eu falei, gente, tá bom, a gente vai falar com as mulheres hoje, então, né? Sendo Mulher Mudando o Mundo. E para quem quiser, o livro chama-se Sendo Você Mudando o Mundo. E é sobre isso que, um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje. Tá? Então, a ideia aqui, o que é hoje? A gente se divertir, eu vou entrar um pouquinho profundo, a gente vai sair, a gente vai fazer um tour pela consciência. A ideia é trazer insights, a ideia é usar a criatividade, tá bom? Ninguém vai fazer nada aqui que não queira fazer, ok? Não gosto disso. Detesto isso. Né? Então, aqui ninguém é obrigado a nada. Então, a ideia é que vocês desfrutem e que a gente entre um pouquinho aí, né? Profundo, saia e se divirta. Né? E essa frase que eu gosto muito é: o que mais é possível que você jamais imaginou? O que mais é possível que você jamais imaginou? Tá bom? Então, quem sou eu? Eu vou colocar aqui umas fotinhos, assim, um pouquinho como a Clau, né? E também, assim, eu queria agradecer muito, eu estou muito feliz de estar aqui. Olha eu aqui passando. Queria agradecer ao meu amigo, né, o teimoso, como ele disse, o Dr. Pedro Toyota, por ter criado esse evento, por ter sido persistente e não desistir de fazer esse evento que está maravilhoso. Estou encantada de ver essa quantidade de mulheres e todo mundo vê assim, super, como a Cláudia disse, né? Falou, a gente vê assim, nossa, vem todo mundo arrumado, né? Então, agradecer ao Pedro, ao Jair, querido, também, por ter criado, a Clau, palestra dela maravilhosa, que trabalho lindo. Então, assim, realmente é uma honra estar aqui com vocês, um prazer. E espero que algo que eu fale toque em algum ponto aí dentro de vocês. Tá? Então, quem sou eu? A Cláudia já falou um pouquinho, né? Então, eu sou essa pessoa aqui que tenho uma filha de 17 anos, que chama Rebeca. Sou casada há 23 anos com o José Carlos. Moro em Caraguá desde a pandemia. Antes eu morava em São Paulo e antes eu morava na Espanha, em Madrid. E eu sempre gosto de trazer fotos porque tem gente que é mais visual, né? Então, assim, todas essas minhas formações, esses meus estudos, eu amo estudar. Eu sou psicóloga e acho que eu não faria outra coisa. Eu estudo a mente humana há 25 anos. Eu adoro ouvir as histórias de vocês, sem julgamento, que para mim é o mais importante. Tá? Então eu faço isso assim com todo amor do mundo e acho que realmente eu não faria outra coisa. E eu sou isso, eu sou a construção de tudo isso que eu passei na minha vida, que eu vivi. Né? Para quem não sabe, eu também fui adotada, descobri isso quando eu tinha 30 e poucos anos. É uma história que... Bruna ainda vai ser um livro, não sei se a Bruna já foi embora. Né? E eu descobri isso já com a minha filha nascida. Na verdade, eu desconfiei na faculdade e depois eu fui pesquisando. Eu tinha vergonha de perguntar para minha mãe, né, se eu era adotada, porque eu falei, gente, se ninguém me contou isso até hoje, né, porque deve ter alguma coisa aí. Então, são coisas assim que, sabe? Então quem sou eu? Sou tudo isso, sou todas essas experiências, assim como vocês. Eu fico olhando aqui para vocês, de verdade, fico imaginando a história de cada uma e... a história de cada uma e como vocês foram forjadas, né? Como que a gente traz tudo isso, né? E essa história ainda todo esse trajeto aí, né, da minha vida, ainda, quem sabe, vai ser um livro, né? E é isso. Então essa aqui é minha pequena. Aqui ela tinha uns 4 aninhos aqui, a gente estava em Veneza, aqui passeando. Que mais? Então essa sou eu, tá? Então de nada adianta esse monte de título aqui, né? Gente, às vezes eu olho isso e falo assim, acho que o povo acha que eu sou louca, né? Eu tenho mais título de curso e coisas que tempo de vida, eu acho. Porque eu adoro estudar, mas nada vale tudo isso se eu não transbordar para vocês. E se eu não conseguir vir aqui realmente tocar em algum lugar, né?
Então, só para... E para começar a noite de hoje, eu trouxe uma música que eu gosto muito. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a gostar de um teatro que era do Oswaldo Montenegro. Quem aqui conhece o Oswaldo? Tá, bastante gente. Quem aqui ouviu falar de uma peça que chamava Noturno? Noturno, olha, tem gente do Noturno. Quando eu tinha 15 anos, eu amava assistir essa peça do Oswaldo, que era uma peça de luz e som, quase não tinha fala. E meu sonho era fazer a Oficina dos Menestréis, que era conduzida pelo Deto Montenegro, que era o irmão do Oswaldo. Naquela época eu não tinha dinheiro para fazer a oficina, mas na faculdade eu consegui fazer a Oficina dos Menestréis. E aqui essa música do Oswaldo, que eu acho linda. Preste atenção na letra dessa música, por favor. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém vier no papo, tem de gosto de dizer que é preciso paciência pra viver, cantando alguém que é comportado, limitado, só grudado, você não vai se perder. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferre, quando o guarda-chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia que tá pra nascer o dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra mim e diz pra ela: eu quero ser Feliz agora. Eu quero ser feliz agora. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, Que a segurança exige medo, que quem tem medo Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu Quero ser feliz agora. Eu quero Ser feliz agora. Por que vocês acham que eu escolhi essa música para começar hoje aqui? Eu quero ser feliz agora. Para a gente ser feliz agora. Para quem não está aqui ainda, que venha para cá, entendeu? Aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, que eu estou tendo aqui. Né? E vocês prestaram atenção na letra dessa música, gente?
Quantas vezes você já sentiu que alguém disse para você não dançar, para você não cantar? Quantas vezes alguém já te tentou, né, pelo menos, te travar? Mandar se calar. Né? E aqui, que também, quando ele fala aqui, nessa parte eu gosto muito, ele bota o microfone lá na pera, lá para a Bíblia e diz para ela, eu quero ser feliz agora. Então, por favor, se tiver que ficar com alguma âncora é uma palavrinha da programação neurolinguística, da PNL, que a gente usa. Então, assim, a gente usa algumas âncoras para quando, assim, às vezes você está passando por alguma dificuldade, né? Por exemplo, se alguém te bloqueou, você fala assim, ah, legal, olha ali, eu vou colocar o microfone lá na tela e eu vou lá. Eu vou ser feliz agora, eu vou fazer. Né? Então, a âncora são essas coisinhas que pode ser uma palavra, pode ser uma música. Seja lá o que for que você usa para te tirar daquele momento ruim, entre aspas, que alguém te colocou. Então, eu gosto muito dessa música, né? E gosto dessa parte também, né? Mandar a gente para o rebanho. Quantas vezes também que a gente já não acabou voltando para o rebanho, né? Para aquela salsa, sei lá, né? Aquela coisa, porque a gente ou foi ousada demais e acabaram mandando a gente para lá, tá? Então, começando por aqui. Então, por onde começa a mudança, né? Então, aqui a pergunta, quantas mulheres aqui já pensaram em fazer algo que mudaria o mundo? Levanta a mão para mim aqui. Alguém acorda pensando em fazer algo que vai mudar o mundo? Tá, bastante gente. Agora sim, eu penso assim, que às vezes você que não levantou a mão fica pensando assim, nossa, já está se julgando, né? Eu não penso isso. Né? A primeira coisa que a gente faz é se julgar, falar, não, eu não penso em mudar o mundo assim. Né? Por exemplo, a Clau, você vê o trabalho lindo que a Clau faz, né? A gente olha para ela e fala, nossa, que legal, né? Essa pessoa está mudando muito. E quantas aqui de verdade acham que já contribuíram com a mudança do mundo? Levanta a mão para mim. Olha! E bastante. No momento que você muda algo em você mesmo, a gente não está tudo conectado? O tempo inteiro? E se a gente muda dentro da gente, a gente não muda fora? Então assim, você que não levantou a mão quando eu perguntei lá se você acorda pensando, né? Pensando se aquela coisa grande, né? Eu vou mudar o mundo hoje, né? Então, mesmo que você não acorde pensando que você vai mudar o mundo hoje, cada vez que você muda algo internamente em você, você está mudando o mundo. Você não precisa fazer nada, assim, muito grande. Não, só essa mudança interna, você está mudando o mundo. Concorda comigo? Sim. Tá? Então, por favor, quando alguém perguntar para vocês se vocês estão fazendo algo para mudar o mundo, todo mundo aqui está fazendo. Porque nós estamos todos conectados. Aquele sorriso que você levanta todo dia, que você dá para aquela pessoa que estava precisando, que ela estava pensando em se suicidar e não se suicidou, você está mudando o mundo. Então não são nessas grandes coisas, é todos os dias a gente está mudando o mundo com as pequenas coisas. Né? E aí tem essa pergunta que eu adoro. Adoro. Essa pergunta é do Axis. Daquela outra coisa estranha que eu faço, que é acesso à consciência. A Regina lá... se você estivesse sendo você agora, quem você seria? Você seria essa pessoa? Você está feliz assim com você mesmo? Você olha assim? Tá. Muito bem. E por que eu gosto dessa pergunta? Porque às vezes a gente entra num looping, principalmente mulher, né? A gente casa, a gente vira esposa. Aí a gente perde um pouquinho da identidade ali, né? Aquele fogo da adolescência vai embora. Então, aí você passa a ser esposa, certo? Aí você começa né? Aí você tem filho, você vira mãe. Aí você fica naquele limbo, assim, quem eu sou agora? Então, essa pergunta eu uso muito assim. Se eu estivesse sendo eu agora mesmo, quem eu seria? Eu estaria com essa roupa? Eu estaria aqui fazendo isso que eu estou fazendo? Será mesmo que eu estaria fazendo isso? É uma pergunta que desperta a consciência. É uma pergunta para trazer consciência se você está realmente fazendo o que você gostaria de fazer nesse momento. Tá? Alguém aqui gostaria de mudar algo nesse momento em relação a si mesma? Tá? Então, pode usar essa perguntinha
sabe? Só para trazer consciência. E não se julgue, não importa que você não vai conseguir mudar nesse momento. O importante é ter consciência do que está te incomodando. Não que você precisa mudar aquilo, mas você tem que ter consciência, porque tudo que a gente faz inconsciente está lá na nossa sombra e está atrapalhando a nossa vida de alguma maneira. Tá? Então, por isso que eu gosto dessa pergunta, certo? E a gente escolhe a cada 10 segundos, né? Vocês escolheram estar aqui? Eu não sei se o pessoal veio para comer. Eu conheço gente aqui que veio para comer, tá? Eu não sei se você veio aqui para conhecer o hotel, né? Então, assim, não importa assim, se você escolheu... Eu não sei, assim, por que você escolheu, mas você escolheu estar aqui. E a gente escolhe a cada 10 segundos. Então, a gente pode mudar o nosso futuro, o nosso destino a cada 10 segundos de escolha. Certo? Concordam comigo? Sim. Ok. Jean-Paul Sartre. Alguém já ouviu falar dele? Já? Olha, eu não sou expert de Sartre, não. É que caiu um livro na minha mão esses dias, um livro que eu tenho há muito tempo, e eu ia montar palestra e falou, nossa, isso aqui eu vou levar para lá. Então, o Sartre era um filósofo da França, eu amo Paris, eu sempre tive vontade de conhecer Paris, e o primeiro lugar que eu conheci no exterior foi Paris. Sabe aquele desejo que você tem lá de dentro, assim, que você fala assim, nossa, se um dia eu tiver que viajar para o exterior, eu quero ir para Paris? E quando eu ainda era namorada do meu marido, gente, sabe para onde a empresa mandou ele? Eu tinha só 6 meses de namoro. E ele falou assim para mim, eu te pago tudo lá, você consegue a passagem? Eu não tinha dinheiro, né? Eu era analista de recursos humanos. Aí eu liguei para a família, falei, família, é o seguinte, eu estou namorando com um cara, ele é alto executivo, né? Ele já era alto executivo, e ele me convidou para ir para Paris. E é o meu sonho. Vocês podem colaborar com a passagem? A família colaborou e eu fui para Paris. Isso eu tinha nem sei quantos anos. Foi em 2020... já sei lá. Bom, enfim, não importa. Mas eu fui para Paris. Então, assim, sabe aquela coisa que você quer muito de dentro de você, que acontece, que você nem acredita que aconteceu? Então, foi para Paris. Então, aí eu sou apaixonada por café também. Sabe esses cafés que a gente toma café e conversa, né? Então, o que o Jean-Paul Sartre fazia e a Simone de Beauvoir? Eles ficavam nos cafés em Paris, conversando sobre a vida, interagindo, filosofando. Agora, pergunta aqui. Quem aqui para, além de estar aqui hoje, falando comigo, para pensar sobre a vida, filosofar? Bastante. Que bom, que bom. Eu tenho um sonho de fazer aqui em Caraguá, da gente se reunir em café para fazer isso. Olha, assim, só que lá nos cafés lá de Paris, nos cafés de Paris não era só café não, né? Lá era vinho, bebida, assim, né? Então aqui, onde Sartre, Simone de Beauvoir e tantos outros pensadores e artistas costumavam frequentar. E eu vou te contar um pouquinho sobre essa experiência incrível. Esse lugar é o Café de Flore, fundado em 1887, e que não é apenas mais um café nas ruas de Paris. Ele é um dos berços do existencialismo. Foi aqui que Sartre e Simone de Beauvoir, entre uma xícara de café e outra, mudaram ideias que mudariam o curso da filosofia contemporânea. Além deles, esse lugar também foi frequentado por artistas e intelectuais como Pablo Picasso, Albert Camus e Ernest Hemingway. Imagina a intensidade dessas conversas, a profundidade das reflexões, tudo em um ambiente que respira história. E esse cantinho charmoso da Cidade de Luz tem um outro vizinho famoso. Atravessando para o outro lado de uma pequena rua está o Le Deux Magots. Fundado em 1885, esse café rivaliza ali com o Café de Flore entre prestígio e significado. Sartre e Beauvoir também eram frequentadores assíduos daqui, junto com outros gigantes da literatura e filosofia, como James Joyce e André Gide. As paredes daqui também ouviram o fervilhar de muitas ideias que mudaram no século XX. Hoje, eles se tornam pontos hypados e cheios de turistas, com preços exorbitantes e atendimento duvidoso. Mas, apesar disso, eu amei a experiência. E diz aí, você já sabia da existência desses lugares? Tem vontade de visitar?
Vocês conheciam? Não? Então, gente, eu juro que eu procurei minha foto no Café de Flora, mas eu não achei, tá? Mas eu já estive lá justamente por isso, por esse encanto que eu tenho dessa cultura, da gente conhecer, da gente expandir nossa consciência viajando para outros lugares, né? Então aqui, por que eu trouxe isso? Porque eu fiquei pensando assim, hoje a gente fala o tempo inteiro que a gente cria a nossa realidade, certo? A cada 10 segundos eu escolho e eu estou criando a minha realidade. E o Sartre, ele tinha uma filosofia bem só das ideias. Aí ele resolveu ir para a Alemanha estudar fenomenologia. Porque aí o que a fenômeno trouxe? Nossa, você pode filosofar com uma xícara de café. Isso para o Sartre foi assim, uau, então eu posso sair do mundo das ideias e vir para uma coisa mais palpável? Então trouxe isso para o Sartre e ele criou o existencialismo. E o existencialismo, assim, a frase que ele resumiu é essa: a existência precede a essência, tá? E aqui só, né, assim, mais ou menos, porque também, né, é uma coisa, eles complicam muito para explicar, mas eu estou sempre um passo adiante de mim mesmo, criando minha medida que prossigo. Como ser humano, não tenho uma natureza previamente definida. Crio essa natureza conforme escolho o que fazer. E é só para a gente lembrar, só para eu lembrar vocês que nós estamos o tempo inteiro criando a nossa realidade. Ok? E isso aqui, hoje a gente fala muito. Mas pensa lá, isso aqui foi Sartre, o existencialismo, assim, foi para o auge. E realmente o Sartre era um dos mais, assim, chamados, conhecidos, no auge da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então eu queria trazer isso para dizer que... e o livro é esse, tá? Se alguém tiver interesse, é um livro... Ele fala do existencialismo, mas ele é mais romanceado, assim. É uma coisa gostosa de ler para quem tem interesse. Tá bom? E assim, então que eu já perguntei, né? Então, assim, como você acha que você faz as suas escolhas? É mais emocional, mais racional? Todas as alternativas? Tem muitas teorias sobre isso, muitas. Mas eu queria dizer que a gente escolhe em questão de milésimos de segundos. É como se o nosso corpo escolhesse o que a gente quer. E a gente perdeu isso lá atrás. Certo? E agora, eu dei um papel para cada uma aí. Eu vou fazer uma coisa aqui, mas vocês, quem não quiser escrever, não precisa, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu quero que você escreva uma carta para você. Quem não quiser escrever, eu quero só que visualize uma carta para você daqui 10 anos. Então, você vai viajar para daqui 10 anos. Se você tem 50 anos, você vai para 60 anos. E você vai escrever assim: parabéns, Luciana. Você conseguiu o que você queria. Você chegou nesse lugar. Então, eu vou conduzindo vocês. Assim, você vai escrever uma carta para você. E se quiser, você pode escrever. Ou se quiser, você pode escrever no celular. Ou se quiser, você pode só fechar os seus olhos e visualizar o que você está criando para você daqui a 10 anos. Mas eu quero dessa forma, que você escreva, você pense: parabéns por você ter feito isso. Parabéns por ter chegado até aqui. E então, eu vou pedir para apagar a luz de novo. Pode apagar. Então, assim, são 3 minutinhos só 3 minutinhos para a gente pensar. Então, assim, parabéns, Valéria. Você conquistou a família que você queria. Você agora tem seus filhos, o seu marido. Você viaja para os lugares que você desejou. Parabéns, João. Aquela faculdade que você tanto sonhou, você conseguiu. Parabéns, Ana. Você foi capaz de criar tudo o que você queria em relação às equipes, aos seus projetos. Então, pensando pouco a pouco no que você gostaria, sem limitações. Por favor, sem limitações. Não se limite pelo que você tem hoje, por quem você é hoje. Aqui a gente não tem limitações. Que parabéns você vai dar para você daqui a 10 anos? Como você quer estar? Onde você quer estar? Com quem você quer estar? Você pode ver aquela sua casa que você gostaria, aquele carro que você gostaria.
Você pode até sentir o cheiro da sua casa, o cheiro da comida junto com a família. Ou aquela sua viagem para Paris, para Espanha. O importante é sem limitações. Parabéns por você ter chegado até ali. Parabéns pela sua felicidade, pela sua alegria. Lembrando que o nosso cérebro, ele não separa o que é real do que é imaginado. Quando a gente imagina as coisas, isso é comprovado já cientificamente. Quando a gente imagina as coisas, é como se a gente estivesse vivendo naquele momento. E isso pode ser usado a nosso favor o tempo inteiro. E também pode ser usado de uma forma que a gente acabe ficando no passado. Então, meu convite aqui é para que vocês usem essa imaginação para construir o seu futuro, construir o que você quer para você. E essa carta é sua, ela é para você. Você não vai entregar ela para ninguém, você não vai dar ela para ninguém. Você vai guardar ela em algum lugar que daqui a um tempo você vai olhar para ela e falar: nossa, olha que legal. Se você quiser terminar a sua carta em casa, se você quiser começar de novo, também não se limite a nada. Pode ser que você se emocione escrevendo a sua carta para você. Não tem problema, aproveita essa emoção. Inclusive a emoção é algo que constrói muitas coisas, muitas. A gente aprende quando a gente se emociona. E agora eu vou... Quem quiser continuar escrevendo, eu vou continuar falando. Você pode continuar escrevendo, ou você pode terminar essa carta para você na sua casa. E aí, como foi pensar um pouquinho nisso? Foi bom? Foi? Ainda que você não tenha escrito, eu peço para escrever porque, neurologicamente falando, quando a gente escreve, e quando a gente escreve no manual, ainda é mais forte do que quando a gente escreve no celular. Mas eu não deixo de escrever, quando eu quero escrever, eu escrevo no celular. E eu faço esse exercício comigo sempre. Sempre eu me jogo lá para frente e faço. Falo, vamos ver o que aparece. Às vezes aparece coisa que eu nem estou imaginando que eu gostaria de estar daqui 10 anos. Né? E eu me dou os parabéns por ter conseguido. Tá? Então pode guardar a cartinha para vocês, não precisa mostrar para ninguém. Tá? E alguém aqui já teve essa coisa de querer muito, muito, muito alguma coisa, que nem eu de ir para Paris e conseguir? Já? Olha quanta gente. Uau! Tá. Então, e às vezes, não sei se acontece com vocês, a gente tinha isso na infância, na adolescência. Às vezes você queria muito alguma coisa na adolescência e acontecia depois. Como a gente vai crescendo, parece que a gente vai se limitando, ficando muito racional e deixa de acreditar nessas coisas. Mas sabe aquele desejo puro lá de dentro? De que você quer muito e aquilo acontece? E o filme do Queen? Alguém já assistiu o Bohemian Rhapsody? Quem não assistiu, eu super recomendo. Eu vou colocar uma cena aqui do filme, spoiler para quem não assistiu, tá? Mas para quem assistiu vai lembrar dessa cena. Aquele show foi uma porcaria. Eu acho que tem como melhorar assim. Eu tenho mais para fazer nos sábados à noite. Posso te dar os nomes delas. Eu gostei do show. Valeu. Obrigado. Eu acompanho a banda de vocês faz um tempo. Smile. Faz sentido para um aluno de odonto. E você é astrofísico, né? Isso
Então você é um inteligente. Ah, devo ser assim. Eu faço desenho aqui. Ah, Eu também componho. Talvez você se interesse. Só por diversão. é? Chegou 5 minutos atrasado. O vocalista pulou fora. Então, vou precisar de um novo. Alguma sugestão? E que tal, Pico? Não com esses dentes. I know what I'm doing. I got a feeling I should be doing alright. Doing alright. Eu nasci com 4 incisivos a mais. Mais espaço na boca dá um alcance maior. Eu vou pensar na oferta de vocês. Você toca baixo? Não? Quando você assiste essa cena, o que vem na sua cabeça, na sua mente? Ele tinha muita coragem, né? Ele sabia que era bom. Alguma coisa ele sabia, né? Sabia que ele tinha capacidade. Ele tinha capacidade. Foram as palavras negativas que fizeram para ele. Sim, Eu pensava o potencial dele. sim. E confiança, sabia quem era, determinação. Então aqui eu peço para vocês, guarda essa cena como âncora para vocês também, quando você tiver, sabe, com aquela duvidazinha, se você é capaz. Quando tiver alguém falando, né? E a minha pergunta é, quantas vezes por dia você vai pro errado de você se julgando algo que você, tipo, assim, sabe? E se isso que você está julgando em você, que é algo que você vai pro errado de você, for a sua maior potência? Imagina se ele tivesse tirado os dentes lá. Será que ele seria o Fred Mercury? Né? Então, e o quanto que você tem aí dentro de você, que hoje você não julga, ou que as pessoas julgam, que as pessoas falam, que você vai pro errado de você todos os dias, em algum momento, e fica lá, né, passeando naquele lugar. Né? E se isso for a sua maior potência, que você ainda não pôs para fora? Então, vocês, por favor, guardem esse pedacinho, tá? Quem não assistiu, assiste. É muito bom esse filme. E aqui, também, tanto potência como propósito que eu falo. Às vezes, o que você... Aquele... Que nem eu falei assim, eu não sei o quanto que o fato de eu ter sido adotada e descoberto depois pode estar conectada com um propósito ou com algo que eu vou criar ainda lá para frente. Eu não sei, por exemplo, sabe as coisas que eu fui me julgando na minha vida inteira, o quanto que isso tem conexão com o meu propósito. Por exemplo, estar aqui hoje falando com todas vocês, quando eu fui fazer o curso de teatro lá, que eu queria fazer, é porque eu era muito envergonhada, tímida, não falava, fugia, né? E eu queria fazer alguma coisa que eu falava, não, eu preciso mudar isso. Então eu não sei ainda aonde vai me levar, sabe? Essa minha comunicação. Eu gosto muito de trabalhar com grupos, eu trabalho com pequenos grupos, gosto muito de ouvir os grupos. Faz parte de mim isso mesmo, eu adoro, né? Então só use o Fred, tá? E tem essa frase do Alquimista, eu li o Alquimista do Paulo Coelho, quando eu tinha uns 15, 16 anos. Depois o Paulo Coelho até foi bem criticado no Brasil, né? Vocês lembram dessa frase? Mas essa frase sempre me marcou muito, muito mesmo. E eu sempre acreditei nisso, que quando a gente está no nosso caminho, na nossa lenda pessoal, o universo conspira a nosso favor. Eu sempre acreditei. E eu acreditava isso lá atrás, né? Lá quando eu tinha, sei lá, eu ficava pensando... Oi? Quando eu tinha, sei lá...
Eu acreditava que... Eu ficava prestando atenção, será que eu estou fazendo, né? Será que eu estou no meu caminho? Aí a coisa dava certo, eu falava, nossa, eu estou... Uma vez eu consegui um emprego, eu era estagiária de recursos humanos e troquei de empresa. E fui para uma seleção que tinha umas 30 estagiárias. E aí, na época, o namorado meu falou assim, você conseguiu? Eu falei, consegui. Eu consegui a vaga. Era uma vaga só. Ele falou, quem te indicou? Eu falei, não, né? Quem me indicou? Não, eu concorri com 30 estagiárias e eu ganhei a vaga e era na Casa das Cuecas. Quem aqui lembra da loja Casa das Cuecas? Eu era o RH da Casa das Cuecas. Eu não tinha chefe, meu chefe era um administrativo. Então, aí um dia eu perguntei para a pessoa que me selecionou por que ela tinha me escolhido. E ela falou, eu te escolhi porque você era flexível. Eu falei, que bom. Eu queria saber, né? Anos depois eu perguntei para ela. Então é sobre isso, né? Eu falei, nossa, deu certo. Eu fui estagiária, depois eu fui contratada. Mas eu sempre tive essa coisa assim, meio louca de achar que as coisas vão dar certo. Vai dar certo, entendeu? Vai funcionar, tá? E outra coisa também, pacientes. Os meus pacientes falam, nossa, você acredita tanto na gente mais do que a gente mesmo? É verdade. Eu tenho aqui alguns pacientes aqui, tá? Não vou falar quem são, mas tem. E é verdade, eu sempre acredito que a pessoa, sabe assim, eu vejo nela, é como se eu, às vezes eu estou atendendo a pessoa, é como se eu olhasse através dela. Eu vejo através dela e vejo tudo que ela pode conquistar, tudo que ela fala, gente, vamos, né? Vamos, sabe, dá vontade, né? E lá atrás, no passado, a minha maior briga, entre aspas, comigo mesma, era assim, eu falava, como é que eu faço essa pessoa ver se eu não posso falar para ela? Porque o psicólogo não pode falar, né? A gente não pode falar, tipo, não, faz isso. Não, eu não tô lá para dar, eu tô lá para fazer perguntas, sabe? Conduzir, mostrar para ela o que ela não tá vendo. Mas a minha vontade é falar, meu Deus, eu tô vendo a pessoa brilhar, eu tô vendo a pessoa enorme e ela tá se vendo desse tamanhinho. Como é que eu tiro essa nhaca dessa pessoa? É assim, quando eu atendo assim, eu fico, como é que eu faço, meu Deus? Dá desesperador às vezes, tá, gente? Essa profissão de psicóloga, né? E aqui mais uma ceninha do Fred. Iluminação, por favor. Mais uma ceninha do... Ops. Ixi. Não tá indo. Calma. Vamos pro manual desse... Uau! Não sabia que era festa fantasia. Eu tenho que causar impacto, amado. Tá parecendo um cavaleiro. Tá me dando uma costura muito sutil. Vai sair voando? Me empresta pra ir na igreja domingo? E esse é o Queen. Você só pode ser Fred Mercury. Você tem um dom. Vocês todos têm. Mas me digam, o que torna o Queen diferente dos outros supostos astros de rock que eu conheço? Eu vou te dizer o que é. Somos 4 desajustados que não se enquadram, tocando juntos para desajustados. Os excluídos lá no salão, que também sabem que não se enquadram. Nós tocamos para eles. Somos uma família. Mas nenhum de nós é igual. Paul Pranter, esse é o Queen. Nosso novo contrato. O povo vai cuidar do dia a dia de vocês. Prazer. Se eu botar vocês nas rádios, talvez eu consiga botar na televisão. Parada de sucessos. Tomara. E depois? Depois, é só o maior programa televisivo do país. Ninguém nunca ouviu falar de vocês. Admiro o entusiasmo de vocês. Se tudo correr bem, se estourar, eu tenho uma turnê promocional no Japão em mente. Só que nós queremos mais. Toda banda quer mais. Nem toda banda é um caminho. Eu já entendi. E aí, gente, mais uma, né? Assim, imagina, às vezes eu fico imaginando, né? Antes de eu falar, o que vocês pensaram, assim, nessa pequena cena? Oi?
Ousadia. Não ter medo de ser diferente. Não ter medo de ser diferente. Eu adoro quando ele entra com aquela blusinha assim, né? Aquela blusinha dele, né? Eu acho o máximo. Né? Então, meu convite aqui. Quem aqui acha que é ousado o suficiente para fazer as coisas? Levanta a mão. Olha, parabéns, bastante gente, ó. Quem aqui gostaria de ser mais ousada? Então, aqui o convite é como ser mais ousada, tá? Porque ali, além da ousadia, ele tinha certeza, eu acho aquela parte também, mas nenhum é o Queen. Nenhum é o Queen. Então, eles acreditavam muito mesmo neles, certo? E aqui tem essa pergunta que eu gosto muito também. O que você tem feito na sua vida que não é divertido para você? Arruma casa. Você vê, por exemplo, ali que o Fred, eles trabalham com a diversão o tempo inteiro, de alguma forma. E como que a gente usa essa pergunta? Assim, a gente faz o tempo inteiro coisas, óbvio, que a gente tem que fazer. Arrumar casa é uma delas, ok? E aí eu uso essa pergunta para trazer consciência para mim de algo que eu estou fazendo por obrigação e que eu não estou conseguindo mudar. Então, por exemplo, o que eu tenho feito que não é divertido para mim no meu trabalho? Quando eu faço essa pergunta, é como se o cérebro abrisse e falasse, olha, isso aqui não está sendo divertido, então talvez você tenha que tocar aqui e mudar alguma coisa. Essa pergunta mudou minha vida alguns anos atrás, quando eu tinha um consultório em São Paulo, na Avenida Rebouças, um lugar chiquíssimo, ou chiquíssimo, que a Cíntia Chagas fala que é chiquíssimo, né? Segundo a Cíntia Chagas. Bom, um lugar assim maravilhoso, e pagava em torno de 5, 6 mil reais por mês de aluguel. Na época, tudo bem, podia pagar, tinha atendimento para isso. E só que aquilo, quando eu fiz essa pergunta para mim, eu falei, nossa, veio um peso do consultório. Eu falei, gente, mas por quê? Eu não sabia por quê, mas eu senti como se fosse uma âncora ali me puxando para baixo aquela sala. Então, assim, eu gostava de atender, gostava de tudo, mas aquele lugar estava me incomodando. Talvez fosse porque mudou muito as pessoas. Nós éramos 22 terapeutas diferentes, cada um tinha uma sala. Eu não sei o que é. E naquele momento, naquele dia, naquela palestra, foi uma palestra, tá? Foi um workshop. Eu resolvi que eu não queria mais ficar naquele lugar. Porque não estava sendo divertido para mim ali. Não era o preço, não sei o que era, mas aquilo eu senti como uma âncora. O que eu fiz? Não contei para ninguém, nem para o meu marido. Tomei a decisão, mandei um e-mail para o consultório avisando que eu ia mudar. E falei com uma pessoa que trabalhava com o método Tomatiz, que é outra coisa que eu faço, e a pessoa me abriu as portas dentro do consultório dela. Eu ia dividir, a gente fazia a mesma coisa e eu dividi o espaço com ela. E aí foi super leve, eu passei a ter mais pacientes no outro lugar do que o que eu tinha. Então, assim, essa pergunta não é para você falar assim, mas a gente tem que fazer só o que é divertido? Não. Essa pergunta é para trazer consciência daquilo que você tem feito e que não é divertido para você. E para você não fazer na inconsciência. O que deixa a gente doente? O que traz burnout? É você fazer as coisas de forma inconsciente. Você pode escolher limpar sua casa com consciência. Se você fizer todo dia aquilo irritado e sem consciência, você vai ficar doente de fazer aquilo. Então o problema aqui é falta de consciência. Tá? E agora, chegou no fim, tá? Chegando no fim. Já terminamos. Então, eu queria de novo agradecer. Eu vou finalizar aqui, calma. Mas antes de finalizar, eu queria agradecer vocês. Espero que eu tenha tocado aí, que eu tenha atingido pelo menos os 40 bits de memória aí que vocês conseguem levar. Porque a gente recebe milhões de informações de bits, mas só 40 bits entram no nosso sistema. Se amanhã eu perguntar para cada uma aqui o que você lembra da palestra, cada uma vai me falar uma coisa. Então, eu espero que eu tenha tocado, que tenha ficado algo. E agradeço outra vez aqui o Pedro Toyota, porque realmente ele foi o maior, assim, ele queria muito que isso aqui acontecesse, tá, gente? Eu sou amiga do Pedro, do Teimoso, então ele queria que isso aqui acontecesse, ele queria reunir vocês.
Então, agradecer ao Pedro, agradecer ao Jair, a Clau também, né, de dividir esse palco com ela. Clau, vem aqui para a gente terminar juntos. Peraí, aí eu vou final. Pode falar. Você não pode falar para mim 5 minutinhos sobre o seu método Tomatiz, que é tão difícil? O método Tomatiz. Enquanto a Clau vem, eu falo. O método Tomatiz é uma estimulação cerebral através da música e frequências sonoras. Eu estudei o método Tomatiz na Espanha, quando eu morava lá. Ele serve para várias coisas. É uma estimulação cerebral e você pode usar para depressão, ansiedade, estresse, autismo. Na verdade, assim, eu nem gosto de falar muito, porque parece que tudo, né? Mas, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que tiveram acidente vascular cerebral, que às vezes ficou com uma parte do corpo, como fala, que não consegue mover, ou problema na fala. O Tomatiz ajuda. O Tomatiz, assim, ele não é invasivo, você pode usar... por exemplo, você não tem nada, mas você quer fazer Tomatiz, aquilo vai te ajudar em alguma coisa. Ele não tem contraindicação. A minha filha, com 4 meses, fez Tomatiz, porque ela ficou internada 7 dias e ela não dormia direito. E aí, na época, eu já conhecia o Tomatiz e a pessoa com quem eu fiz a minha terapia, ela falou para eu fazer. A minha filha fez, acho que uns 10 dias de estimulação e voltou a dormir direito. Então, é como se ele reconfigurasse o seu cérebro. E ele vai para o cérebro e para o corpo. Porque a gente tem um nervo que chama nervo vago, que ele sobe para a cabeça e desce para o corpo. Então, o nervo vago, você estimula o cérebro e o corpo. Então, por exemplo, quando eu trabalho com pessoas que sofreram acidente vascular cerebral, eu consigo estimular partes do corpo. Eu tenho casos lindos, assim, de pessoas que, por exemplo, uma amiga que é neuropsicóloga, que foi na verdade, a minha mentora de neurociência, que eu conheço ela há mais de 20 anos, ela teve um AVC isquêmico e ela não conseguia subir escada direito. Depois do Tomatiz, ela passou a subir escada. Ela não conseguia mais escrever na lousa. Ela não sustentava o braço, a força. O Tomatiz fez com que ela passasse a sustentar. Então, pode falar comigo depois. Mas assim, eu adoro falar disso. Mas um dia eu posso fazer uma palestra do Tomatiz, mostrar o que é, como funciona. Posso dar umas dicas também. Uma coisa que eu... deixa eu falar uma... Peraí, Cláudio. Mais uma coisa. Vocês sabiam que a gente só reproduz o som que a gente ouve? Vocês sabiam disso? Você só reproduz o som que você ouve. Então, para que serve isso? Por exemplo, a idade vai avançando, né? Assim. E a gente perde os agudos primeiro. Quando a idade avança, o primeiro som que a gente deixa de ouvir são os agudos. Aí depois vai para os médios. Os médios são o som da comunicação. A gente só vai perceber que a gente está ficando surdo quando vai para os graves. E aí a voz da pessoa vai ficando grave. Por quê? Ela não escuta mais os sons agudos nem os médios. Então, cantor. O Dr. Tomatiz descobriu isso assim, cantor de ópera. O cantor de ópera não conseguia atingir uma determinada frequência. De repente parou. O que aconteceu? Ele pode ter tido um impacto, alguma coisa no ouvido, que ele parou de ouvir aquela frequência. A partir do momento que ele fazia lá o trabalho com o ouvido eletrônico, o cantor conseguia cantar aquela frequência, porque ele passava a ouvir aquilo. Então, a nossa voz está muito relacionada aos sons que a gente ouve, porque a gente só reproduz. E aí entra a parte da estimulação cerebral que trabalha com integração de idiomas. Porque, por exemplo, o inglês. A gente não ouve os sons agudos do inglês. A gente cresce ouvindo os sons médios. E nós temos sorte, o brasileiro tem sorte, que a gente tem uma franja de sons muito ampla. A gente ouve quase todos os sons, tá? Mas a gente não ouve os sibilantes do inglês que fala. Sabe aquele ps, 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 do inglês? Então tem uma parte do Tomatiz que é focado na estimulação para você falar melhor o idioma. Eu passei por isso também, porque o meu inglês, eu não falo inglês fluente, mas ele era péssimo. Depois do Tomatiz, ele virou, assim, eu consegui passar a entender o som. Então tá, gente, mas vou finalizar. Mas um dia a gente, tem aqui o projeto dos cafés, entendeu? A gente se reunir e... Olha quanta mulher tem aqui, pelo amor de Deus! Vamos tomar café e conversar? No Santos. Oi?
Tomatis resolveria, ajudaria? Pode ajudar para diminuir, ele ajuda, eu não sei se ele resolver, não sei. Mas para quem tem fibromialgia, ele ajuda a relaxar o corpo. Tá? Ele ajuda a relaxar. E tudo assim, como é uma estimulação cerebral, a gente não tem... Às vezes assim, eu falo, olha, eu não sei se vai resolver para você. Você vai ter que provar. Em 15 dias, a gente vê se teve algum resultado. Tá? Normalmente, 15 dias, que dura 15 dias mais ou menos a primeira etapa, você... Se em 15 dias você não sentir nada, tá bom. Não funcionou. Mas... estimulação cerebral não tem... Tem coisas que eu sei que funciona, que eu sei que eu já estou acostumada. Mas tem coisas que eu falo, não, tem que testar. Tá? Bom, Clau, então, vou encerrar aqui com a Clau. Tem que fazer aquela chamada. Que maravilhosa. Não, a Clau aqui, gente, a palestra dela eu amei. Eu também amei a sua. E... As duas. Você também ali. Você, gente. Palmas pra ela. Obrigada. Maravilhoso.